Para que você possa construir gráfico utilizando as derivadas, existem alguns pré-requisitos, como você saber derivar, realizar o estudo do sinal de funções, saber a pesquisa de raízes de funções, e também é bom lembrar da fórmula de Bhaskara. Caso você não se recorde muito bem desses itens, na descrição do vídeo eu coloquei alguns links onde você pode ver Fast Lessons a respeito desses assuntos. Bom, iniciando a aula. O processo para construir gráfico, utilizando as derivadas, é extremamente simples. Você vai ver que torna-se repetitivo. Então, nós vamos dividir aqui em 6 passos. Os 4 primeiros passos, né, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, um é cópia do outro, só muda a função. Então, o primeiro é calcular a derivada da função. Em seguida, o segundo passo é realizar o estudo do sinal da primeira derivada. Terceiro passo, calcular a segunda derivada. E o quarto passo, realizar o estudo do sinal da segunda derivada. Veja que o que você faz com a primeira derivada, você faz exatamente a mesma coisa com a segunda derivada. Em seguida, o quinto passo, vamos fazer a discussão, ou seja, vamos dar interpretação aos resultados dos passos anteriores. E, finalmente, no sexto passo, a gente finaliza com a construção do gráfico. Então, vamos lá, um exemplo. Então, primeiro exemplo. A função y igual a x à quarta menos 2x quadrado mais 3. Então, primeiro passo. Vamos lá. Qual é mesmo? Derivada. Então, y' será igual a quem? X à quarta. Derivada de x à quarta. 4x ao cubo. Derivada de menos 2x ao quadrado. Menos 4x mais 3. Beleza. Agora o próximo passo é realizar o estudo do sinal. Opa, errei. Derivada de mais 3 é 0. Então a derivada só é 4x ao cubo menos 4x. Quando igualar essa função a 0 e encontrar as raízes, vamos determinar que são x igual a menos 1, 0 e mais 1. Ou seja, x igual a mais ou menos 1 e 0 são as raízes. Vamos colocar em ordem aqui. Então, primeira raiz valendo menos 1. Segunda raiz valendo 0. E terceira raiz valendo 1. Para que a gente precisa das raízes? Para realizar o estudo do sinal. Então, vamos lá. O que eu faço? Vamos para a parte gráfica. Eu coloco no eixo horizontal as raízes menos 1, 0 e 1. E agora devo colocar os sinais. Entretanto, essa é uma função do terceiro grau. Como é que eu vou saber? Basta você testar valores que estão entre as raízes. Qualquer valor que eu teste do menos infinito até o menos 1 e jogar na função derivada, a gente vai encontrar uma medida negativa. Então, à esquerda do menos 1 nós teremos negativo. Entre menos 1 e 0 teremos positivo. Entre 0 e 1 teremos negativo. E se eu testar um valor à direita do mais 1, teremos sinais positivos. Então, esse primeiro estudo do sinal a gente vai discutir daqui a pouco, que ele é um dos mais importantes. Bom, então esse estudo do sinal da primeira derivada. Agora nós vamos, então esse segundo passo já está concluído. Vamos anotar aqui que este é o segundo passo. Agora vamos para o nosso terceiro passo. Então, primeiro passo foi, segundo passo foi, terceiro passo, que é encontrar a segunda derivada, certo? Então, a segunda derivada, y, duas linhas, será derivada de 4x ao cubo. É 12x ao quadrado. Derivada de menos 4x é menos 4. Se eu igualar a zero para encontrar as raízes, nós vamos encontrar as raízes x igual, mais ou menos, é uma fração, que é, já calculei, você pode calcular aí, raiz de 3 sobre 3 simplificado, que é aproximadamente, vamos usar um aproximadamente ali, 0,57, para a gente ter uma noção de onde fica no gráfico.
Feito o terceiro passo, agora a gente vai fazer o estudo do sinal dessa função. Ela é uma parábola, veja que o A é positivo, então sinal oposto de A entre as raízes e mesmo sinal de A fora das raízes. Então aqui está o gráfico da segunda derivada e vamos nos lembrar. Entre as raízes, sinal oposto de A e fora mesmo sinal de A, ou seja, fora é positivo, vou colocar em vermelho. Fora das raízes é positivo. E entre as raízes será quem? Será negativo. Opa! Então, está aqui o estudo do sinal. E esse aqui é o nosso quarto passo. Em preto. Quarto passo, que é o estudo do sinal. Feito tudo isso, agora nós vamos para o nosso quinto passo, que é a discussão dos resultados. O nosso segundo passo, que é o estudo do sinal da primeira derivada, ele nos dá uma informação muito importante, que é a respeito se a função é crescente ou decrescente. Então, olha só que interessante. Onde nós temos sinal negativo, a gente diz que a função ela é decrescente. Então, eu vou colocar aqui uma representação de uma reta para saber que a função ela é decrescente do menos infinito até o menos 1. Entre o menos 1 e o 0, ela passa a ser crescente. Entre o 0 e o menos 1, entre o 0 e 1, ela passa a ser decrescente. E entre 1 e o mais infinito, ela passa a ser crescente. Então, a gente já tem uma ideia de como é o gráfico da nossa função. Claro que não são segmentos de retas. Se você dá uma arredondadinha, você vai perceber que a função tem essa carinha aqui. Ela é decrescente até menos 1, depois ela passa a ser crescente até o 0, depois ela é decrescente até o 1 e depois ela volta a ser crescente. Então, o gráfico da nossa função terá essa aparência. Agora, para que serve o estudo do sinal da segunda derivada? Ele serve para duas coisas. Para falar a respeito do ponto de inflexão, as raízes da segunda derivada são os pontos de inflexão, mas o que é inflexão? É o ponto, né, o valor de x, onde a função muda o sentido da concavidade. Ou seja, entre menos infinito e menos 0,57, eu tenho sinal positivo. Ou seja, eu tenho a concavidade da função voltada para cima. Entre menos 0,57 e mais 0,57, eu tenho sinal negativo. Ou seja, a concavidade é voltada para baixo. E entre 0,57 e mais infinito, eu tenho sinal positivo, ou seja, a função é voltada para cima. Bom, com isso também a gente já consegue classificar os valores menos 1, 0 e 1 que eles são realmente. Veja que o menos 1 ele está à esquerda do menos 0,57. Ele está numa região onde eu tenho concavidade o quê? Concavidade positiva. Ou seja, eu vou ter o quê? Um ponto, com certeza, ponto de mínimo. Então, lá em menos 1, eu posso escrever que ele é, com certeza, um ponto de mínimo. Então, 1 é mínimo. Lá em 0, olha só que interessante. 0 está numa região onde a concavidade é voltada para baixo. Ou seja, trata-se com certeza do que? De um ponto de máximo. Então, o 0 está numa região onde tem a concavidade voltada para baixo. Então, eu só posso ter ponto máximo. Então, o 0 será com certeza um ponto de máximo. E o 1? O 1 ele está à direita do 0,57. Ou seja, ele está numa região onde temos concavidade voltada para cima. Se a concavidade é voltada para cima, nós temos o quê? Nós temos ponto mínimo. Então, se é ponto mínimo, a gente diz que o número 1 ele será com certeza um mínimo da função. Agora, o que eu só preciso fazer? Eu só preciso pegar todos esses valores, já sei que a função é decrescente até o menos 1, do menos 1 até o 0 ela é crescente, do 0 até o 1 ela é decrescente, do 1 até mais infinito é crescente. Entre menos infinito e 0,57 ela tem concavidade para cima,
Entre menos 0,57 e mais 0,57 concavidade é para baixo, e entre 0,57 e mais infinito concavidade voltada para cima. Já temos também uma ideia de como é o gráfico da função, com certeza ele tem essa aparência, mas agora a gente só tem que finalizar determinando as alturas que todos esses pontos ocorrem. Ou seja, agora a gente pega todos esses valores críticos, então todos esses valores que nós obtivemos são críticos, e vamos jogar na função. Ou seja, agora o nosso sexto passo, que é a construção do gráfico, a gente já sabe como é o gráfico, mas a gente precisa determinar em que altura que eles ocorrem. Então eu devo fazer o quê? Eu devo calcular o f, veja que eu vou jogar na função principal. Eu vou calcular o f de menos 1, vou dizer quanto é. Devo calcular o f do raiz de 3 do menos raiz de 3 sobre 3, tá ok? Devo dizer quanto é. Vou calcular o f de 0, certo? Vou calcular também quem? O f da raiz de 3 sobre 3, raiz de 3 sobre 3, e também finalizamos com o f de 1 positivo. Essas são as principais medidas que a gente deve utilizar para colocar no gráfico. Entretanto, se você quiser usar valores auxiliares, eu quero usar o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, né? O mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, para ajudar a melhorar a forma do gráfico, você pode colocar perfeitamente. Mas os críticos sempre são os melhores candidatos, né? A gente já tem, pelo estudo sinal, a gente já tem uma noção de como é o gráfico, e com as medidas dos críticos a gente consegue definir. Eu vou usar uma ferramenta aqui chamada GeoGebra para mostrar para vocês o gráfico dessa função. Você vai ver que tudo que eu calculei vai bater. Então, olha só que interessante. Então, aqui no campo de entrada, você provavelmente não está vendo na imagem, logo abaixo no programa você vai colocar a função. Estou colocando aqui. Então, y igual a x elevado à quarta menos 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado mais 3. Olha só que interessante o gráfico dessa função. Agora eu vou marcar alguns pontinhos aqui. Eu vou colocar o menos 1 e o f de menos 1. Eu deveria ter calculado, mas aqui no gráfico você vai ver que vai dar, se eu calcular, olha só, ele está na altura, olha só, menos 1 para x e 2 para y. Se eu calcular o próximo valor, que é menos raiz de 3 sobre 3, então menos raiz de 3 sobre 3, e f desta medida, menos raiz de 3 sobre 3. Vamos ver, está ali um ponto de inflexão. Veja que a esquerda dele, aparentemente, a função está côncava para cima, e a direita, aparentemente, está côncava para baixo. O próximo ponto é o ponto de máximo, que é o 0 e o f de 0, que deu justamente ali na altura 3. Pode ver, se eu jogar o 0 na função, obtenho 3 como resposta. Agora eu vou utilizar quem? O próximo ponto, que é o outro ponto de inflexão, que é o raiz de 3 sobre 3, e a imagem dele, que eu não calculei, né, que vai dar com certeza aproximadamente ali 2,44. Então está lá o outro ponto de inflexão. E finalmente o último ponto de mínimo, que vai ser quem? Vai ser o 1 e o f de 1. Então se eu tivesse calculado todos esses valores na função, eu ia encontrar todas essas cotas. Então para x valendo menos 1, y dá 2. Para o x valendo menos 0,57, veja que aqui o programa arredondou, ele vai dar aproximadamente 2,44.
Se eu trocar o x por 0, vou obter a altura 3. Se eu trocar por raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, vou encontrar aproximadamente 2,44. E se eu substituir por 1, eu vou encontrar a altura 2. Veja que esse é o gráfico da minha função. Ele é muito parecido, né? Realmente muito parecido com o esboço que nós fizemos ao fazer a análise do estudo do sinal. O estudo do sinal, das funções, ali, das derivadas, ela já ajuda bastante a ter uma noção de como é o gráfico da função.